Olá, meus alunos, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Estamos juntos para mais uma nossa aula de métodos de estudo bíblico. Semana passada nós falamos um pouquinho, fizemos o exercício de como trabalhar a estrutura do texto, lembra? Vimos aqui passo a passo, fizemos aqui esse texto, trabalhamos esse texto de Atos 1:8, lembra? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então pegamos o texto e aprendemos a fazer um esboço mecânico, estruturar o texto, colocando aqui uma linha imaginária, colocando as frases importantes, que são as frases principais, junto à margem, como aqui, mas recebereis poder, e as outras frases que são secundárias ou subordinadas com um pouco de recuo, igual aqui com essa setinha. Então, assim é uma maneira da gente visualizar melhor o texto e a partir daí montar um esboço mecânico e a partir desse esboço mecânico confeccionar o nosso esboço homilético, o esboço da pregação, certo? Espero que você tenha gostado. Eu quero lembrar você que é importante que você acesse o link, vá lá no canal do YouTube. A primeira coisa que você deve fazer é dar uma curtida. A gente precisa aí da sua curtida. Dê uma curtida, né? Se possível, faça um comentário. Veja se você é inscrito. Se não é, inscreva-se. Compartilhe com seus amigos. E você que está assistindo aí pela primeira vez, quiser fazer parte do nosso curso é inteiramente online, gratuito, temos aulas semanais. Aí você fala, mas eu já perdi. As aulas estão disponíveis no canal do YouTube, você pode assisti-las a hora que quiser, certo? E é importante você se dedicar ao estudo da Palavra de Deus, principalmente nesse período em que estamos vivendo, em que as igrejas têm perdido o compromisso com a Palavra. Então, nós estamos precisando de pessoas comprometidas com o ensino do Evangelho genuíno. E esse curso ajuda você, certo? Então, vamos dar sequência. Hoje vamos fazer outro exercício, mas lembrando desse exercício que nós fizemos na semana passada, né? Trabalhamos um pouquinho, você vai aprender a trabalhar o texto, né? Colocar figurinhas, círculos, setas, né? Gravuras, e a partir daí você tem um texto estruturado. Lembra? Nós colocamos aí as conjunções adversativas, os comparativos, e a partir disso nós montamos o nosso esboço do sermão. Lembrando do esboço do sermão da semana passada, em Atos 1:8, que é o título Recebendo Poder, certo? Vimos aqui a origem do poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, a essência do poder, que é o próprio Espírito Santo, a função do poder, que é capacitar o crente a ser uma testemunha de Jesus, e as extensões e atuações do poder. Ele vai exercer esse poder de ser testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Lembrando, voltando um pouquinho, para você ver como a gente trabalhou esse texto para entender como nós chegamos até lá, né? É um texto bem interessante, ó. Vimos o que é uma estrutura de um texto bíblico, a partir dessa estrutura, como descobrir essa estrutura, e aí trabalhamos o texto de Atos 1:8. E fizemos aqui, montamos a frase, passo a passo, com os recuos, né? Lembra que a gente recuou, e eu coloquei as frases recuadas, que são frases subordinadas, e coloquei cada texto correspondente um embaixo do outro. Veja o recuo aqui, ó, Jerusalém embaixo de Judéia, Judéia embaixo de Jerusalém, embaixo de Samaria, os confins da terra. Coloquei essas setinhas para você entender os recuos, que fica melhor de você visualizar o texto. A partir daí, nós vamos trabalhar com os verbos, né? Grifamos aqui quais são os verbos importantes, né? Deixamos aí designado aí os verbos, ó, receber, descer e ser, né? Esses três verbos são importantes, que vai dar origem depois ao nosso esboço do sermão. Depois desses verbos, nós procuramos também distinguir algumas
partes importantes, né? No caso aqui, conjunções. Vimos uma conjunção adversativa e depois vimos conjunções que são comparativos de igualdade. Tanto, como, e até, certo? Então, e a partir daí, tendo feito isso, nós conseguimos montar o nosso esboço do sermão. Hoje, na nossa aula, vamos trabalhar mais um pouquinho para você ficar inteirado de como fazer novamente esse esboço mecânico e a partir desse esboço mecânico montar o seu esboço homilético, que é o nosso esboço do próprio sermão, certo? Então vamos lá, passo a passo. Então na aula de hoje nós vamos fazer um esboço mecânico do texto de João 13, 34, 35. João 13, 34, 35, certo? Então vamos trabalhar um pouquinho. Nosso primeiro passo aí, ó, fazer aquela linha, aquela margem, né? Uma linha imaginária. Na realidade aqui não é imaginária porque está visível, né? Mas ela não vai aparecer no texto. Então você coloca essa linha e vamos colocar as frases que são principais encostadas nessa linha e as outras que são subordinadas ou secundárias com um pouco de recuo. Então vamos lá para o texto, ó. O texto começa: um novo mandamento vos dou. Ó, veja um pouco de recuo aqui, ó. Que vos ameis uns aos outros. Você vai perceber também que eu já estou aqui, ó, colocando em outra cor o verbo ameis, certo? Daqui a pouco a gente explica um pouco melhor. Mas vamos lá para o texto. Vamos lá. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros, né? Então, esse é o nosso texto, o texto bíblico, João 13, versículos 34 e 35, apenas 2 versículos. Então tá lá. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros, certo? Então você percebeu que eu fiz esses recuos. Vai aparecer aqui as setinhas dos recuos. Essas frases aqui estão recuadas, porque depende uma da outra. Lá. Essa frase, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, depende do novo mandamento. Certo? A frase, um novo mandamento vos dou, ela existe sozinha. Agora, essas outras 3 não existem, não tem sentido se não tiver essa frase principal. Como também aqui, nisso conhecerão que sois meus discípulos. Essa é uma frase principal. E a outra frase, se tiverdes amor uns aos outros, é uma frase secundária que depende dessa. Então eu poderia muito bem simplesmente omitir essas frases secundárias e dizer simplesmente isso. Um novo mandamento vos dou, nisso conhecerão que sois todos meus discípulos. Você viu que faz sentido? Agora, se eu começar a frase dizendo assim, ó, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei, se tiverdes amor uns aos outros. Veja que não dá sentido. Não dá sentido de progressão, de continuidade. Então, essas 3 primeiras frases dependem da frase principal. E essa última frase depende dessa outra frase principal. Então, lembrando, primeira coisa a fazer, vamos voltar lá. Fazer a nossa linha, nossa margem, né? E agora dispor a frase, colocando as frases, a parte principal, alinhada a essa margem à esquerda e as frases que são subordinadas com um recuo mais à direita. Tá aí a setinha para você entender, certo? Feito isso, vamos para o segundo passo. E, mais uma vez, lembrando que eu já, para adiantar, o que eu fiz? Eu já coloquei o verbo amar e em destaque, coloquei em outra cor. Também circundei algumas coisas que eu acho importante, está aqui, ó, grifei, assim como, que também. E dei aqui em negrito algo também que é importante, ó, mandamento, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Então, assim à primeira vista, você vai perceber que existe 3 verbos, um verbo que se repete 4 vezes, é o verbo amar, ó, na sua conjugação. Ameis, amei, ameis, tiverdes amor.
Você vai ver também que existe outra expressão que se repete 3 vezes. Uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Certo? Então presta atenção nisso. Vamos para o próximo passo agora. Nosso próximo passo aqui, ó, é separar aqui, marcar os verbos. Olha lá. Amei, 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 se tiver desamor, que é um verbo composto, né? Ó, coloquei a setinha aqui para mostrar que é verbo, certo? Veja que esse texto está tomando corpo, está ficando bonito, você diagramando, escrevendo ao lado, colocando setinha, colocando círculo, né? Para você ter uma visualização melhor do texto, para posteriormente formar aí o seu esboço homilético, o esboço do seu sermão, ok? Bom, coloquei agora os verbos, próximo passo. Ó, eu coloquei aqui um quadradinho, né, uma tela, do lado dessa expressão uns aos outros. Você vai ver que ela repete 3 vezes, uns aos outros. Desses 2 versículos, essa expressão uns aos outros se repete 3 vezes. Outra coisa que eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei essa frase, não é um conselho. A frase começa, um novo mandamento. Você percebeu que eu fiz um grifo aqui, grifei e negritei a palavra mandamento. E coloquei aqui uma observação. Não é um conselho, é uma ordem. Jesus não está dizendo para os discípulos, eu aconselho vocês. Não, ele está dizendo, eu dou um mandamento, eu dou uma ordem, certo? Você também poderia colocar, eu acho até pertinente, eu não coloquei agora, mas outra coisa que você pode perceber que ele está dizendo que é um mandamento novo. Olha aí, é um novo mandamento, não um simples mandamento, é um mandamento novo. E a gente vai explicar por que ele é novo, certo? Vamos lá. Outra coisa que eu coloquei aqui, ó. Mais uma observação. Presta atenção que eu estou colocando aqui. Vamos voltar. Ó. Assim como eu coloquei que isso é um modelo do amor, que também é um complemento e se é uma condição. E outra coisa interessante, ó, nisso conhecerão. Eu grifei a palavra conhecerão, o verbo conhecerão, né? Aí você pode falar, mas você não falou que grifou os verbos e não colocou o verbo conhecerão? Eu só grifei a princípio os verbos que se repetem, né? Você vai ver que aparece outro verbo aqui também, ó. Conhecerão, sois, que também é verbo. Mas não são verbos aqui que são tão importantes quanto o verbo amar, que se repete 3 vezes. Mas, ó, conhecerão, eu coloquei aqui uma setinha mostrando que isso é o retrato do verdadeiro discípulo. Ou seja, o discípulo vai ser conhecido pelo fato de amar. Ok? Deu para perceber? Então, primeira coisa que eu fiz, coloquei essa linha, essa margem, dispus as frases, né, os versículos, colocando as frases importantes aqui bem junto à margem, que é o novo mandamento vos dou, e nisso conhecerão. E as outras frases que são secundárias, eu fiz o recuo, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, e se tiverdes amor. Depois disso eu grifei, fiz um círculo aqui nos verbos. E hoje, aqui especificamente nessa aula, além de eu fazer o círculo, eu escrevi o verbo aqui com outra cor, né? Colori ele, é o verbo amar. Aparece 3 vezes. Ameis, 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 e se tiverdes amor. Coloquei uma setinha para dizer que é verbo, certo? Depois, eu coloquei um quadradinho aqui, na realidade um retângulo, nas expressões uns aos outros, que se repete um ao outro. Você pode também colocar uma setinha ligando aqui, ó, uma a outra, que vai ficar bonitinho, tá? A gente vai mostrar como fazer isso. Depois, o que é que eu fiz? Eu grifei algumas coisas que eu achei importante e coloquei uma observação do lado. Coloquei aqui mandamento e coloquei uma observação. Não é um conselho, é uma ordem. Grifei assim como e coloquei que é o modelo do amor. Grifei que também vos, que é um complemento desse modelo do amor. Grifei também o verbo conhecerão e escrevi que é o retrato do verdadeiro discípulo. E também grifei
a conjunção se, que é uma conjunção de condição, é uma condição, certo? Então agora ficou bonitinho, ficou diagramado. No próximo passo você vai ver como ficou isso. Olha lá. Do jeito que eu falei, né? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Olha lá, grifei aqui mandamento, coloquei, não é uma ordem, é um conselho, né? Grifei assim como, modelo do amor, grifei que também vos, que é complemento, e conhecerão. Esqueci de colocar o grifo, mas coloquei que é retrato do verdadeiro discípulo. E também coloquei uma setinha ligando os verbos que se repetem lá. Ameis, amei, amei, e se tiverdes amor. Também coloquei uma setinha nas caixinhas, nos retângulos da expressão que se repete, uns aos outros. Então você vai perceber, logo de cara, que você tem quatro verbos, que são o mesmo, né? O verbo que se repete 4 vezes, o verbo amar, e 3 expressões, uns aos outros. Ou seja, a tônica desse texto é que o mandamento é amar uns aos outros. Percebeu? Então, a partir daí, agora eu vou montar o meu esboço do sermão, a partir desse trabalho meticuloso de fazer o nosso esboço mecânico, certo? E o esboço mecânico vai gerar o nosso esboço homilético. O que é esboço homilético? É o esboço da sua pregação, o esboço do seu sermão. É aquelas notas que você coloca para você não lembrar, para você não esquecer, melhor para você lembrar e pregar. Então, coloquei como texto aqui, é o texto, são os 2 versículos, né, de João 13, é João 13, versículo 34 e 35. Escolhi um título, o título é Jesus ensina sobre o amor. E agora eu vou colocar as divisões, ou os tópicos, né? Eu escolhi 3 tópicos, 3 divisões. No primeiro tópico é o objeto do amor, ou seja, a quem esse amor deve ser endereçado, a quem esse amor deve ser produzido, deve ser direcionado. Uns aos outros, que vai aparecer tanto no versículo 34 quanto no versículo 35. Então Jesus está ensinando que nós devemos amar uns aos outros. Isso é um mandamento recíproco, é um amor mútuo. Se eu amo meu irmão, automaticamente ele vai me amar, certo? Bom, além de Jesus mostrar qual é o objeto do amor, ele mostra também um modelo de amor. E está aí onde vai aparecer, assim como eu vos amei. Você vai ver que lá no começo Jesus fala assim, ó, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Se você for prestar atenção, a princípio não há nada de novidade amar uns aos outros. A novidade está justamente aqui. Por isso que ele diz que é um mandamento novo, quando ele fala, assim como eu vos amei, que é um amor sacrificial, que é um amor voluntário. Jesus amou seus discípulos até o fim, Jesus te ama, Jesus nos ama até o fim, independente se nós amarmos ele ou não, ele vai continuar nos amando. É um amor incondicional, é um amor sacrificial. Ele nos amou a ponto de dar a sua vida por nós. E, além do modelo do amor, você vai ver agora o efeito do amor, o benefício do amor, o resultado do amor, as consequências do amor. E qual é o efeito do amor? É que todos nos conhecerão como discípulos de Jesus. Está aí um esboço de um sermão simples e que saiu daquele trabalho meticuloso da estruturação. Então, você pode até usar esse sermão aí na próxima vez que você for pregar. Pegue esses versículos 34 e 35 de João, né, e monte aí o seu sermão. Então, Jesus ensina sobre amor. Então você fala, hoje nós vamos mostrar Jesus aí nos seus últimos momentos com os seus discípulos, ele os chama e fala a eles que tem aí um novo mandamento. E a partir desse novo mandamento nós aprendemos que Jesus está ensinando sobre o amor. E nesse ensino de amor,
pregado, tecido por Jesus, ele começa mostrando qual é o objeto do amor, ou seja, a quem o nosso amor deve ser endereçado. E ele fala que esse amor tem que ser um amor mútuo, é o amor uns aos outros, versículos 34 e 35. Além de mostrar o objeto do amor, Jesus também ensina sobre o modelo do amor. E é por isso que ele fala que é um novo mandamento. O modelo do amor é assim como ele nos amou, que está lá no versículo 34. O amor voluntário, o amor incondicional, um amor sacrificial, um amor espontâneo. E Jesus também ensina sobre o efeito do amor. Ele vai mostrar que se houver amor em nós, um pelos outros, esse amor mútuo, nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus. Certo? Então, espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Vamos voltar lá para você ver passo a passo como nós fizemos, né? Mais uma vez, para você relembrar, né? Primeira coisa que a gente faz, né? Você pode falar, você está repetindo tudo de novo. É repetindo para que você memorize, para que você grave, né? Então, você escolheu o texto, você colocou aquela margem à sua esquerda, você agora dispõe o texto em frases curtas, colocando as frases principais bem junto da margem. E as outras frases que são secundárias com recuo. Eu coloquei essa setinha para você lembrar, né? Recua essas frases. Agora você vai mostrar aí, separar, frisar, e aqui no caso eu fiz um círculo, nos verbos. Como eu disse, existem outros verbos, eu achei importante grifar só esses verbos, que na realidade é um verbo que se repete 4 vezes. Amar, na sua conjugação. Vos amei, vos ameis, se tiverdes amor. Depois disso, né, eu coloquei a setinha indicando que é verbo, e agora eu também coloquei aí, circundei, coloquei uma tarjazinha retangular do lado da expressão que se repete, que é uns aos outros, né? Depois eu coloquei algumas observações, escrevi aí, ó, grifei mandamento, coloquei não é um conselho, é uma ordem, grifei assim como, mostrei que é um modelo de amor, grifei que também disse que é um complemento, e nisso conhecerão que é o retrato do verdadeiro discípulo. Grifei também a conjunção se, aqui ó, se. E eu disse que se é uma conjunção, né? Que é uma condição. Você vai ser conhecido como discípulo de Jesus se tiver amor uns pelos outros, ok? Então, depois está aqui a frase, né? Os 2 versículos, todo diagramado. Isso chama-se esboço mecânico, tá? Com as setinhas, com o ciclo, com as cores diferentes, para você ter uma melhor visualização do texto. A partir daí, você monta agora o seu esboço homilético, né? Que é o esboço do seu sermão. E aí você tem o sermão pronto com 3 tópicos, 3 divisões. O título é Jesus ensina sobre amor. Primeira divisão, objeto do amor, uns aos outros. Segunda divisão, modelo do amor, assim como eu vos amei. E terceira divisão, efeito de amor, nisso conhecerei que sois meus discípulos, né? Esse tipo de sermão aqui, quando a gente aprender um pouquinho, nós vamos ver que isso aqui é um sermão textual livre, certo? Sermão textual livre. Você tira as divisões do texto, mas você trabalha com liberdade para colocar o nome dos títulos, ok? Então essa é a aula de hoje. Na realidade aqui é uma continuação da aula da semana passada, para você ter uma melhor compreensão de como trabalhar o texto. Gente, eu acho que isso aqui é a parte mais gostosa. Eu procuro viajar, eu viajo quando faço isso, né? Eu gosto de fazer isso. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui vai deixar a nossa mente aqui mais concentrada na hora de pregar. Então é por isso que você deve gastar bastante tempo criando esse esboço mecânico. E a partir desse esboço mecânico você vai colocar o seu esboço homilético. Como eu disse, espero que você tenha gostado. Nas nossas próximas aulas, nós vamos aprender algo parecido. Vamos aprender como diagramar o texto, também com o objetivo depois de fazer o esboço do sermão. Eu
desejo que você se aprimore cada vez mais. Invista tempo na sua vida aí, estudando isso que nós temos passado para você. Gaste tempo, né? Se você quiser adquirir a apostila, entre em contato comigo. Tudo isso aqui tem na apostila. Se não quiser, não tem problema. Como eu disse, o curso é totalmente gratuito, mas invista em você. Hoje as igrejas estão precisando de obreiros qualificados que preguem a sã doutrina. E eu estou aqui para ajudá-lo a crescer nesse conhecimento, a se tornar apto, a se tornar aí um obreiro qualificado que ensina o evangelho genuíno. Então, se delicie, invista, gaste tempo, né? Pegue aí caneta, papel, Bíblia, aí se você puder investir um pouquinho mais, compre dicionário, comentário bíblico, mas vale a pena, né? O retorno aí não tem preço. Que Deus te abençoe grandemente. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com você. Não esqueça de dar lá sua curtida, não esqueça de convidar os seus amigos para fazer parte desse curso, se inscrever. Nós temos lá no WhatsApp um grupo de alunos. Você pode também, se você quiser, acesse meu WhatsApp lá, entre em contato comigo e peça para fazer parte desse grupo para a gente interagir. Qualquer dúvida, você pode entrar no meu PV ou lá no grupo e a gente vai sanando as suas dúvidas. O meu WhatsApp, o DDD é 13 e o telefone é 997884750. Repetindo, DDD 13 997884750. Que Deus te abençoe grandemente. Amém.